nós terminamos aquele estudo da ordem da salvação. Como nós dissemos, vamos voltar a algumas das doutrinas em outras oportunidades. E vamos passar a um novo estudo. Enquanto nós não estudamos uma série, nós vamos estudar algumas mensagens separadas, ou talvez apenas essa, né? Porque na semana que vem já temos a semana de oração. É isto? E aí depois, mais para frente, a gente pode já ter um novo tema. E hoje eu escolhi para a gente pensar neste tema, números e sucesso. A ideia aqui está baseada na questão da obra do Senhor, principalmente, em relação à obra que Deus faz, e o quanto esta obra ela é feita de forma humilde e simples, e o quanto o número, que ao mesmo tempo é importante, o número de pessoas que estão envolvidas, a forma que essa obra está sendo desenvolvida, à medida que ele é importante, também ele pode ser um problema se não for bem estudado, bem específico. Pode levar ao orgulho, a uma percepção errada em relação aos números, né? Uma visão errada. Então, eu coloquei um texto ali de Juízes capítulo 7, que nós vamos ler daqui a pouquinho, mas eu quero começar com uma pergunta aqui. Qual deve ser a nossa atitude nesta área? Grandes números não devem ser desprezados se forem o fruto da obra do Espírito Santo. Então, esse é um ponto muito importante. De forma alguma nós podemos desprezar a obra de Deus, uma igreja que cresce. A nossa tendência muitas vezes é olhar para o outro quando ele cresce demais, né? É olhar e falar, mas também desse jeito, aí começamos a criticar, né? É muito sério nós termos esse olhar, sem antes ter uma análise mais profunda de que essa obra, ela é realmente realizada como fruto do Espírito, da obra do Espírito Santo de Deus, ou como uma obra humana. E aí a gente já encontra um grande problema, né? Por isso que eu disse que julgar é complicado, porque como nós que estamos de fora, vamos analisar uma outra igreja que cresce, criticando, dizendo que lá não é o Espírito Santo, que essa obra é uma invenção humana, ou é uma prática deles lá, de forma que desenvolvem os seus talentos. Temos muita dificuldade para isso. Mas nós podemos sim ter discernimento de algumas coisas, mas nunca necessariamente viver julgando todas essas coisas. Fato é que a primeira questão se relaciona a esse assunto é que o Espírito Santo pode fazer grandes coisas. E quando a gente vai perceber aqui nas passagens, o Espírito Santo faz grandes coisas, mas precisa estar evidente que aquela é uma obra do Espírito Santo, não é uma obra da força humana, não é uma obra porque os pastores são inteligentes ou que aquela igreja ela sabe trabalhar melhor do que os outros. É necessário entender que é a própria mão do Senhor que está agindo. Ou seja, toda a glória deve ser dada a Deus. No sábado retrasado, já acredito, ou foi sábado passado que eu fui em Campinas? Passado? Sábado passado. Estou chique, estou viajando tanto que nem sei mais para que dia que eu viajei, né? No sábado passado, que nós estivemos em Campinas, eu tive a oportunidade de conhecer, não muito de perto, né? Troquei algumas palavras com um pastor. Eu não vou lembrar o nome dele, que é um nome alemão,
é um pastor da igreja presbiteriana de Alphaville, um pastor daquele grupo Sola. E é um senhor que tem uma responsabilidade, que está há mais de 20 anos naquela igreja. Ele estava contando lá que a igreja chegou lá, Alphaville não era nada, né? A igreja tem um grande terreno, lá tem um Mackenzie. E ele falando como Deus agiu na vida dele, um homem simples que veio de um interior de Minas, veio de um lugar tão simples, de repente ele estava ali, numa igreja, num lugar, em que as pessoas foram chegando, e só pessoas que estavam envolvidas com coisas grandes do Brasil, e pessoas, professores, e assim, muita gente importante ali. E a gente percebe assim, como ele realmente é um homem simples, como que a obra que Deus fez, né, mostrando que não é por ele, não é porque chegou lá um homem muito inteligente, em Alphaville, né, e com a sua sabedoria, fez com que aquela igreja crescesse. E ele fala muito sobre essa questão mesmo da humildade necessária. Não ficar medindo as coisas. Nós vamos ver um texto que fala sobre isso. Entender que Deus está realizando uma obra ali especial naquele lugar que é tão conhecido como riquezas e luxos do mundo. Mas Deus está levantando igreja, convertendo pessoas. Deus age onde Ele quer. E esse texto de Juízes, acredito que nós conhecemos bastante. Quando a questão de Gideão tinha um exército numeroso, e esse exército foi diminuído, né, a ponto de que eles, humanamente falando, não teriam condição de vencer aquela batalha. Mas Deus livrou a vida deles. Então, capítulo 7, Juízes capítulo 7, começa aqui dizendo: então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele estava se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que o arraial dos midianitas lhe ficava para o norte, no vale defronte do outeiro de Moré. Disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. E aqui a gente não vai ler todo o texto, mas diz que o exército foi se reduzindo, né, com as coisas que foram acontecendo aqui. E chegou a um exército pequeno. E esse venceu pela boa mão poderosa de Deus. Nós nunca podemos perder essa consciência, né, da necessidade de que o Senhor é aquele que nos salva. Uma frase aqui falando sobre o perigo do orgulho dos grandes números. Stanley Jones disse certa vez que relutava contra a nossa atual corrida atrás de números, levando como o faz a um egoísmo coletivo. Então, o orgulho levando a uma busca como se fosse uma competição, né, de pessoas querendo ser melhor do que o outro, que é o mundo que nós vivemos em muitas situações. Este provavelmente foi o problema do censo de Davi. Aqui já é uma outra passagem, peço que os irmãos abram suas Bíblias aqui. 2 Samuel 24, verso 2 a 4. Finalzinho do verso 1,
levanta um censo de Israel e de Judá. Verso 2: Disse, pois, o rei Joabe, comandante do exército: percorre todas as tribos de Israel. Davi dizendo a Joabe: de Dan até Berseba, e levanta o censo do povo, para que eu saiba o seu número. Então disse Joabe ao rei: ora, multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes mais, e o rei meu senhor o veja. Mas por que tem prazer nisso, rei meu senhor? Porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe e contra os chefes do exército. Saiu, pois, Joabe com os chefes do exército na presença do rei, a levantar o censo do povo de Israel. Passagem também, acredito que os irmãos conhecem. O censo era algo comum, mas havia um momento certo para se fazer. E aqui, pela conversa que Davi tem com Joabe, e pela sequência, os acontecimentos, o próprio texto vai falar que Davi pecou, levantando esse censo. Nós percebemos que a atitude de Davi não era simplesmente a glória de Deus, olha quantas coisas o Senhor fez, mas era mostrar, olha que eu, como esse rei Davi aqui, tenho um exército numeroso, olha como eu comando tantas pessoas, olha o meu poder. E foi isso que Joabe percebeu, tanto que disse: multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes. Ou seja, o problema não era ter muitas pessoas, muitos reis, muitos reinos, muitos exércitos, muitos cavalos. Que o Senhor multiplique. Esse é o pedido, né? Que Deus multiplique. Que Deus dê sabedoria para nós possamos multiplicar, crescer. O problema era: por que tem prazer nisso? Prazer nisso o quê? Em mostrar o quanto é importante. Então nós percebemos aqui, irmãos, uma dificuldade, né? Os relatórios são necessários, mas tem muito relatório simplesmente para mostrar que é melhor do que o outro, ou para querer estar entre os grandes, ser destaque entre os grandes. É um desejo muito grande de aparecer entre os grandes. E o problema mais sério ainda, quando a pessoa está tão motivada a aparecer, que ela faz relatórios falsos, ou relatórios que mostram apenas uma pequena realidade. Hoje a gente vê, não falando de igreja necessariamente, mas como é fácil ter uma vida bonita na internet, ser reconhecido como alguém importante, se você só postar os seus melhores momentos. Mas quando a gente percebe a questão da igreja, também nós não precisamos tentar provar que nós somos melhores, que nós somos grandes. E vivendo nos dias de hoje, precisamos orar muito para que realmente nós estejamos dando glória a Deus pelas realizações dele na nossa vida, na nossa família, na nossa igreja, e que nós não estejamos fazendo como Davi. A palavra aqui, é muito séria. Tem prazer nisso. O prazer não é louvar o Senhor, o prazer não é cantar, cultuar ao Senhor. O prazer é dizer: olha, nós cultuamos ao Senhor com tantas pessoas. Olha, nós somos uma igreja tanto disso. Enganoso é o nosso coração, irmãos. E nós facilmente nos desviamos, muitas vezes, para estes maus caminhos. Grandes números não deviam ser desejados. Essa frase é interessante. Grandes números
não deviam ser desejados se para alcançá-los abaixamos nossos padrões, abrimos mão de princípios bíblicos, diluirmos a mensagem ou deixarmos de praticar a disciplina cristã. Na verdade, exatamente o que acontece é, pelo desejo de ter grandes números, começamos a abaixar o padrão, a abrir mão de princípios bíblicos, diluindo a mensagem. E disciplina, não vamos mexer com isso não, né? Porque se mexer com um, mexer com todos, aí vai dar problema. Infelizmente, irmãos, nós vamos falar sobre pequenos também, mas quando falamos sobre grande, uma característica muito comum, o primeiro pecado aí do grande, é exatamente começar a diminuir a importância do rigor, da necessidade de disciplina, da necessidade de uma boa doutrina, e começar a oferecer para as pessoas aquilo que é atraente, aquilo que elas gostam, um novo modelo de ser, e aí as coisas vão desviando aos poucos, a ponto de se tornar um grande problema. Grandes números não são o ideal se resultam na perda da comunhão, de uma íntima comunhão. O que ele está falando aqui? É que certas igrejas, elas se tornam tão grandes, elas se tornam tão de atividades com muitas pessoas, que já não há tempo, não há espaço para comunhão, para conhecimento, ou para uma união ali. A reunião, ela acontece, depois cada um vai para sua casa, não há um contato entre aquelas pessoas. Muitas igrejas grandes, elas, por mais que vamos dizer, mas essa igreja tem um grupo pequeno, são poucas as pessoas que estão inseridas nesses grupos, poucas que digam em relação ao tamanho desta igreja. E fala sobre isso aqui então. Indivíduos se perdem na multidão, quando podem estar ausentes sem que sintam a sua falta, né? Se veio, não veio, ninguém sabe. Quando ninguém compartilha suas alegrias e tristezas, também é uma pessoa que não tem liberdade para falar dos seus problemas. Então todo o conceito de vida de corpo foi abandonado. E que volta então falando a respeito da importância de não se desistir, não se esquecer do discipulado, dos pequenos grupos ou de um trabalho que pode ser feito também em relação a pessoas pequenas, a grupos pequenos. Grandes números são algo ruim quando abafam o desenvolvimento de dons no corpo. Geralmente uma igreja muito grande, ela, cada vez maior que ela tem um grupo menor na liderança. Muitas vezes temos os músicos, alguns deles profissionais, e os pastores, e não necessariamente há espaço para que as pessoas também estejam envolvidas, aprendam e desenvolvam os seus dons. E aí vem a parte do pequeno também. Não estamos aqui para puxar a orelha dos que são grandes apenas. Não devemos nos orgulhar de grandes números, mas tampouco devemos ficar satisfeitos com pequenos números, se estes são resultado de nossa própria preguiça e indiferença. E aí mais um ponto difícil de se definir, de se julgar. Da mesma forma que é difícil definir quando uma igreja grande, ela é grande por causa do próprio potencial humano ou por causa do Espírito Santo que está agindo naquela igreja, também é difícil definir uma igreja pequena. O resultado dessa igreja, ela é pequena por quê? Porque é realmente Deus quis assim? Ou é resultado de uma indiferença, de uma preguiça? Ou é porque aquela igreja está levando a sério a doutrina e as pessoas não querem uma doutrina séria? Aqui a gente teria muitos tópicos para discutir,
Por que uma igreja é pequena ou por que uma igreja não cresce? E então nós percebemos que muitas vezes está relacionado à questão do próprio, como disse, do próprio falta de interesse das pessoas em estudar a palavra seriamente, em praticá-la. Mas muitas e muitas vezes mesmo é resultado de uma indiferença, de uma preguiça da própria liderança, de não se mover até buscar o perdido, de não trabalhar, de não evangelizar. E aí a gente lembra, né? A igreja precisa crescer, o corpo de Cristo, se não cresce, ou um corpo que não cresce é porque não está saudável. Nós não queremos, né, uma criancinha que não cresça. A gente fica feliz quando a gente olha para as crianças daqui, tudo grandona, né? Como nossas crianças cresceram. E a igreja precisa também desenvolver. E nós precisamos, assim, trabalhar mais e mais. Bom, o que nós podemos fazer, irmãos? Em meio a tudo isso, aqui diz, teme ao Senhor. Eclesiastes 5, 7. Deixa eu abrir aqui para ver se está correto ou se está em alguma outra linguagem. Eclesiastes 5, 7. Porque, como na multidão dos sonhos há vaidade, assim também nas muitas palavras, tu, porém, teme a Deus. A vaidade na multidão, a vaidade na contagem dos números, a vaidade em tantas conversas inúteis. Qual é o nosso chamado? Tenha o temor de Deus. Jó 15, 31. Não confie, pois, na vaidade, enganando-se a si mesmo, porque a vaidade será a sua recompensa. Essa análise, então, deve começar em nós, né? Individualmente. E é uma análise também difícil de fazer, porque às vezes a gente vai de um extremo a outro. Ou a gente olha e fala, nossa, eu não tenho valor nenhum, eu sou um pecador miserável, que não sei nem o que eu estou fazendo da minha vida. Ou a gente vai, nossa, como eu sou uma pessoa boa, como eu valorizo a igreja do Senhor, como eu participo, como eu sou um estudante da palavra. Não confie na vaidade, confie em Deus, tema ao Senhor. Devemos viver em uma atitude de humildade, sabendo que tudo depende da direção de Deus. Ao mesmo tempo, devemos viver com intrepidez, ousadia, acreditando que tudo podemos fazer na companhia do Senhor, que nos fortalece. Esse tópico também é importante. Os extremos alguém acha que eu tenho que viver com uma atitude de humildade, tudo vem de Deus, eu não faço nada, né? Vamos ficar aqui esperando a igreja crescer. Mas tem o outro lado, naquele que acredita em si mesmo, acredita nos seus projetos, nos seus planos. Quase que fala para Deus, Deus, fique tranquilo aí, descansa, vai ajudar outro, que aqui eu dou conta, né? Quase que está desse jeito. Não é nenhuma coisa nem a outra. É viver como se tudo realmente dependendo, sabendo que tudo depende da direção de Deus, mas ao mesmo tempo vivendo com intrepidez, ousadia, acreditando que pela força do Senhor nós podemos fazer mais. Podemos fazer muito mais. Então, individualmente, isso vai para o corpo, né? A igreja que nós estamos, se cada um de nós buscar desempenhar o seu papel. Números e sucesso. É muito bom ver o povo de Deus crescendo, ver os números, estarmos juntos.
Mas nós sabemos que nunca podemos perder o foco, essa direção e esse poder de Deus. Os números são uma análise muito complexa de se fazer. Às vezes você acha tão pobre, até que você encontra uma pessoa bem pobrinha mesmo ainda, e você fala: eu estou reclamando do quê? Ele olha para mim e fala: você é rico. Aí você fala: eu rico? Mas se você olhar lá para o milionário lá, você vai ficar desesperado, né? Falou: poxa, eu tenho dificuldade para algumas coisas. Em relação à igreja também, né? Nós somos muito abençoados. Às vezes a gente pensa, né? Nossa, mas como nós temos deficiências, temos dificuldades. Mas se você olhar para outras igrejas, para outros pastores, você vai perceber que você é abençoado. Ou se você olhar para uma igreja muito grande, muito poderosa, entre aspas, né? Você vai falar: eu não faço nada, a nossa igreja não faz nada. O que eu tenho que fazer então? Para de se preocupar com essas questões, no sentido de que mais importante é eu estar dentro desse propósito de Deus, servindo ao Senhor. E Ele que vai operar na obra, vai fazê-la crescer. E se um dia essa obra começar a crescer de uma forma extraordinária, eu tenho que estar preparado para que meu coração não fale: olha, está vendo? Eu consegui, né? É importante número, mas às vezes... Coloca esse slide na transmissão. É importante esse número, mas às vezes a gente vê que, olha o número, né? As pessoas, as multidões vão atrás de um cantor, vão atrás de uma celebridade, de um pastor, ou até mesmo de uma imagem. Então, nem sempre número é sucesso. O número pode ser idolatria, o número pode ser qualquer coisa, né? Que nós estejamos colocando diante de nós a nossa vida, servindo mais e mais ao Senhor. Vamos orar? Pai querido, nós agradecemos a Ti por essa oportunidade que o Senhor nos dá. Te pedimos que o Senhor Deus nos ajude, para que possamos sempre estar firmes na Tua obra, e tudo que o Senhor fizer na nossa vida, que for algo que nós consideramos grandioso, que nós possamos lembrar, ó Pai, que realmente é uma obra Tua, não merecida, e nós, em ações de graças, possamos dar toda a glória e honra ao Senhor. Também nos momentos das dificuldades, das carências, dos pequenos números, que nós não venhamos a desanimar, mas que nós estejamos entendendo que o Senhor assim, ó Deus, permitiu que acontecesse, e que o Senhor, ó Deus, nos fortaleça para que não venhamos a deixar de buscar o crescimento necessário, não venhamos a acomodar, como se com desculpa pela situação nossa, nós não estejamos mais realizando a Tua obra como devemos. Dá-nos temor do Senhor, confiança no Senhor, e nos prepare dia a dia, ó Deus. Abençoe as nossas igrejas no presbitério, no Brasil, as igrejas presbiterianas, e assim, ó Deus, esteja nos fazendo crescer, mas de forma saudável. Crescer, ó Deus, para que a Tua glória seja exaltada, e não, ó Pai, uma denominação, não um pastor, nada disso, ó Pai. Que o Senhor Deus venha, pelo Teu Espírito Santo, cuidar de nós. Oramos assim em nome de Jesus. Amém.